manhã, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do Se Liga na Educação. Meu nome é Edneia, sou professora de Ciências e eu tô aqui hoje com o Daniel. Ei, Daniel, obrigada por nos ajudar. Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar ainda sobre o tema saúde. Quem não assistiu a minha última aula, corre lá no YouTube, tem a aula gravada, vai ajudar vocês a entender ainda mais esse conteúdo sobre saúde, que atualmente está sendo tema de muitas conversas, né? Bom, então vamos lá. Essa aula, eu não sei se eu falei com vocês, mas ela está na semana 3 do PET 3 do 7º ano do ensino fundamental. E vamos continuar então interpretando as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado com base na análise e comparação dos indicadores. Nós vamos então entender quais são os indicadores e o que eles fazem, né? Como que a gente consegue levantar esses dados para trabalhar com saúde. Bom, vamos também ver a cobertura, como é feita a cobertura do saneamento básico, a incidência de doenças de veiculação hídrica, alimentar e também atmosférica, como que essas doenças chegam até a gente por meio dessas vias. Para começar então, eu trouxe um conceito para vocês que é o de saúde pública. O que significa saúde pública, né? Bom, a saúde pública são conjuntos de medidas que são tomadas pelos governos, né, pelo Estado, para garantir o bem-estar físico, mental e social. Na última aula, se você assistiu comigo, se não, assiste lá depois, eu falei sobre esse conceito de saúde, né, que a saúde não é somente a ausência de uma doença, mas também é o indivíduo estar bem emocionalmente, fisicamente e socialmente, vivendo bem em sociedade. Quando se trata de nível internacional, a saúde pública é coordenada pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. E para gerir, né, para coordenar essa saúde pública, nós temos as políticas de saúde. O direito à saúde, pessoal, é uma constituição prevista no artigo 196, né? Então, todo estado tem o dever de destinar saúde à sua população, de ofertar saúde. E também nós temos isso como um direito social previsto no artigo 6. E para gerir isso tudo, nós temos então as políticas públicas, né? O que essas políticas públicas fazem? Primeiro, elas visam melhorar a qualidade de vida da população, manter lá o quadro de bem-estar físico, emocional e social da população. Então, ela vai agir, por exemplo, na prevenção de doenças, no tratamento delas, caso elas aconteçam, mas também vai agir na prevenção dessas doenças, né? Como que isso acontece? São ações que são organizadas e tomadas para, por exemplo, a população tenha acesso a uma água de qualidade, a alimentos de qualidade, ao ar que a gente respira seja de qualidade. Então, todos esses fatores são fatores que levam à tomada de ações pelo nosso governo. Além desses, né, o acesso à educação, que também é imprescindível para assuntos relacionados à saúde. Essas ações, elas são geridas pelas políticas públicas, mas existe um órgão que ele é específico do governo, né? É específico, na verdade, do Brasil, que é o Sistema Único de Saúde. Ele é uma organização que foi criada lá em 1988, que veio com propostas de ações e serviços voltados para a saúde pública. Então, quem coordena é o Ministério da Saúde, mas o SUS, ele vai a campo, ele busca, ele pesquisa quais são os indicadores que nossa população tem sobre a saúde e faz isso virar depois ações. Ele utiliza desse levantamento de dados para que as ações sejam, então, fortalecidas e cumpridas.
E a gestão do SUS, ela funciona de forma descentralizada. Então, nós temos parcerias entre governos municipais, estaduais e federal. Eles agem em conjunto em prol da sociedade. Então, como que o SUS consegue levantar esses dados? Como que as pesquisas são feitas para que esses dados sejam levantados e consigamos, então, praticar as ações, criar as ações e colocá-las em prática, né? Então, nós temos os indicadores de saúde. O que esses indicadores nos fornecem? São vários, né? Nós temos as taxas de mortalidade, morbidade, os dados demográficos, socioeconômicos, saúde ambiental, os fatores de risco, de proteção, recursos, coberturas. São muitos os indicadores. Mas o que quer dizer esses indicadores? O que isso significa ter e ir atrás deles? Então, esses indicadores, vou dar um exemplo aqui. Se eu preciso realizar no meu município uma campanha de vacinação, eu preciso realizar uma campanha de vacinação em indivíduos neonatos, né, nos infanto-juvenil. Eu preciso, por exemplo, saber o número de indivíduos que estão nascendo. Então, eu preciso da taxa de natalidade e também de mortalidade neonatal. Para isso, ocorre uma pesquisa de campo, né? O secretário da Saúde, ele vai enviar, né, a sua equipe e essa equipe está preparada, tem os bancos de dados que vão organizar essas informações para que eu saiba o número, por exemplo, de vacinas que eu vou precisar. Eu quero fazer uma campanha do meu governo e eu vou espalhar outdoor em toda a cidade. Beleza, bacana demais a estratégia. Mas aí eu pergunto, será que toda a minha população tem acesso à leitura? Sabe ler e vai entender o que aquele outdoor está querendo me mostrar? Então, através dos dados demográficos, por exemplo, nós temos informações de quantas pessoas eu tenho alfabetizadas no meu município e me ajuda então a traçar estratégias para que eu possa criar ações para aumentar. Se eu tenho uma taxa de analfabetos alta, então eu tenho que trabalhar em cima daquilo para que eu diminua essa taxa de analfabetismo e aumente o nível escolar do meu município. Então, estratégias como essas estão também na parte socioeconômicas. Então, esses indicadores mostram para a gente o caminho a seguir, como que os nossos gestores irão encaminhar as ações. Então, são feitos esses levantamentos. Por exemplo, dentro de saúde ambiental, eu tenho o tratamento do saneamento básico. O saneamento básico, que traz condições de saúde para a população, está incluído aqui. Então, a minha população, você sabe me dizer, por exemplo, se o seu município, o seu bairro todo tem acesso a saneamento básico? Você sabe como que isso interfere, por exemplo, na veiculação de doenças? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês, né? Bom, eu tenho várias formas de transmitir doenças, sejam elas diretas ou indiretas. Nas maneiras de transmissão diretas, podem acontecer por contato de pessoa por pessoa, através da forma aérea, né, de tosse, espirro. Esse é o contato direto. Mas eu posso também transmitir de forma indireta, que é através de gotículas de ar, por veículo, né? O que significa isso? Alimentos, água contaminados vão passar doenças através disso e, por fim, através dos vetores. O que seriam esses vetores? Eu tenho como exemplo a doença de Chagas. O barbeiro é o vetor, né? Ele carrega o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário que vai causar a doença de Chagas no ser humano. Então, esse inseto, né, esse artrópode, ele é um vetor. Ou o Aedes aegypti, por exemplo, que carrega, né, alberga o vírus da dengue ou da febre amarela, ou
chikungunya. Então, são várias as doenças que são transmitidas por um mosquito, né, como o Aedes aegypti. Então, esses insetos, eles são vetores, eles transmitem a doença através desse tipo de mecanismo. E aí eu tenho dois tipos, né, principais. A veiculação atmosférica, como eu falei para vocês, a COVID, por exemplo, é de veiculação atmosférica, onde a transmissão da doença ocorre através das partículas que são dispersas no ar, mas ela pode ocorrer também por meio de ventilação, por meio do ar condicionado, pode carregar partículas patogênicas e levar a quadros de infecções pessoas que tiveram contato com aquele ar. Ela pode também se dá através do contato de pessoa para pessoa. E como que isso vai acontecer? Como que essa contaminação acontece? Através da inalação do patógeno, ou seja, ele entra pelas minhas vias respiratórias, se aloja ali e começa a causar um quadro de infecção. São doenças que são transmitidas através de veiculação atmosférica, por exemplo, a COVID-19, como eu já falei para vocês, a amidalite, que são as infecções nas nossas amígdalas, a pneumonia também pode ser, a gripe comum, que nós estamos habituados a ver, que também causa um número alto de mortes, principalmente em idosos. Esse tipo de doenças podem ser prevenidos por várias medidas. Quais são elas? Eu posso, por exemplo, lavar minha mão com frequência, né? Ou passar o álcool. Eu posso também manter o ambiente em que eu trabalho, o ambiente em que eu moro, sempre limpo, livre de sujeiras. Eu tenho também a obrigação de cobrir nariz e boca, né, com o braço e não com as mãos, em caso de tosse ou espirro, principalmente se eu estiver próximo a algumas pessoas, proteger não somente a mim, mas também a elas, para que eu não passe essa infecção adiante. Evitar a aglomeração, né? O isolamento é o principal meio de evitar doenças que se propagam por via atmosférica. Nós estamos vendo isso esse ano com a COVID-19. Manter hábitos alimentares saudáveis, porque quando eu faço isso, eu mantenho o meu organismo saudável. A forma como ele vai reagir a uma infecção vai ser mais amena. Então, se eu estou saudável fisicamente, o meu corpo está o quê? Mais forte para poder lidar com aquela infecção. Eu tenho também que manter a minha carteira de vacinação em dia. A vacina é o meio de impedir com que eu contraia determinadas infecções, ou se eu tiver a infecção, que ela seja mais branda, né? Não leve, por exemplo, ao óbito. E por fim, evitar o compartilhamento de objetos pessoais com outras pessoas. Outra forma de veiculação de doenças que também é muito habitual é a hídrica ou alimentar. Então, como que isso ocorre? Através da ingestão de alimentos ou então água contaminados, né? Eu posso não ter lavado os alimentos e ingerir esse alimento, ele está contaminado com vírus, com bactérias, com verme, né? Com alguma coisa que vai me causar um mal. E eu posso ter, como eu acabei de falar, vírus, parasitas, as próprias toxinas das bactérias, que tem algumas bactérias, fungos que liberam toxinas e essas toxinas nos causam determinado mal. E eu tenho vários exemplos de doenças que são transmitidas por meio de veiculação hídrica ou alimentar, como a cólera, a febre tifoide, o rotavírus, dentre outras doenças que são transmitidas por meio disso. Como que eu evito esse tipo de doença? Através de ações, por exemplo, de proteger açudes e poços utilizados para abastecimento de água, tratando a água, eliminando micróbios e impurezas. Então, o tratamento da água, daí vocês já devem estar pensando onde que eu quero chegar com essa parte do tratamento da água, de proteger açudes e poços.
filtrar e ferver a água quando eu não tenho acesso a uma água de qualidade, uma água potável. Por fim, não lavar os alimentos que serão consumidos crus, verduras, frutas com água não tratada. Lavar somente com água fervida, filtrada ou então água tratada. Essas doenças, principalmente de veiculação hídrica e alimentar, podem ser eliminadas através de saneamento básico, né? Lembra que eu falei do tratamento da água, do esgoto? Então, o saneamento básico é o conjunto de ações que também indica condições de saúde de uma população. Então, são as ações que vão ser utilizadas para dar mais qualidade de vida à população. Tratamento de esgoto, tratamento da água, tratamento de resíduos sólidos, né, do lixo, tudo isso faz parte do saneamento básico. E a falta disso vai causar o quê? Vai causar a maior parte dessas doenças, tanto de veiculação hídrica, como alimentar e também atmosférica. Bom, por fim, voltando aqui no nosso inicinho da aula, quando nós temos políticas voltadas para a saúde pública, eu tenho ações que são tomadas, né, por governos, sejam eles nacionais, estaduais ou municipais, que vão lançar programas que previnem as doenças. E isso tende a declinar os indicadores. Então, se eu tenho taxas de mortalidade altas devido a algumas doenças, quando eu tenho tratamento de saneamento básico, eu declino essas taxas de mortalidade, por exemplo. Então, o saneamento básico, todos esses outros indicadores que eu citei para vocês, são influenciados diretamente pelas políticas públicas. Então, essas ações vão gerir e fazer com que essas taxas dos indicadores declinem, o que é bom, né? Taxa de mortalidade principalmente. Eu trouxe aqui para vocês, então, para a gente poder finalizar a aula de hoje, a atividade 2 da semana 3 do PET 3, né? Então, vamos lá. Na atividade 2 fala o seguinte: a Covid-19 é uma doença que se espalhou pelo mundo, né? No início do ano de 2020 e permanece com status de pandemia desde então. Sobre a Covid-19, é correto afirmar que, letra A, é uma pandemia, pois apresenta elevados números de casos em apenas alguns países? Não, gente, eu falei para vocês que pandemia é quando a gente tem vários países de vários continentes que são afetados, né? Então, letra A está incorreta. Apresenta o novo coronavírus como agente etiológico e não existe até hoje vacina como medida de combate à pandemia? De maneira alguma. Nós já temos, né, a vacina, várias vacinas, sendo até algumas desenvolvidas, algumas novas sendo desenvolvidas, mas nós já temos vacinas comprovadamente eficazes contra a Covid-19. Letra C. É uma doença de veiculação atmosférica e enquanto não há vacinação da população em massa, é importante respeitar medidas de isolamento social, usar máscaras, realizar a higiene adequada das mãos? Corretíssimo. Então, letra C aqui está correta. Letra D, né? Pode ser contraída tomando água e comendo alimentos contaminados? Não. A veiculação dela é atmosférica. Atividade 3. Explique o que é saneamento básico e cite duas doenças que podem ser prevenidas com esse tipo de política pública. Saneamento básico são as ações que são tomadas visando a melhor qualidade de vida da população, né? Quais são doenças que são prevenidas se nós tivermos um saneamento básico adequado? Doenças como cólera, doenças como xistose, né, esquistossomose, são doenças que podem ser, então, prevenidas se nós tivermos um quadro de saneamento básico regular, né, acesso à qualidade de água, tratamento de esgoto e também tratamento dos resíduos sólidos. Pessoal, por hoje é só.
nós ficamos por aqui. Eu espero ver vocês na próxima aula. Até breve, bons estudos, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!